Pai, hoje eu quero compartilhar com vocês, continuar compartilhando sobre fé. Esse é um dos assuntos assim que mais me chamou a atenção, né? Na minha caminhada com Deus. Eu tinha muita vontade de orar pelos enfermos, né? Mas assim, essa coisa de ter que ter fé e eu assim conscientemente, né, já sabia que não tinha, me deixava meio assim, sempre me tirava, digamos assim, a coragem, né? Mais ou menos alguma coisa ficava como se fosse um sonho que então eu não ia concretizar. E por isso que eu gosto de falar sobre esse assunto, falta de fé. E porque eu posso me dizer uma das pessoas assim que eu não sei assim se tinha alguém com menos fé do que eu para cura e para alguns assuntos assim que eu já experimentei. Então tem pessoas que dizem, mas se tiver a fé em Deus é a base de tudo, né? Um dos fundamentos da fé é a fé em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí tem assuntos assim diferentes na nossa vida que a gente se depara, mesmo tendo uma fé em Deus geral, né, na bondade de Deus e tudo, tem certos assuntos que é muito difícil para a gente. Então, um dia eu falei no vídeo anterior, no primeiro, né, que eu ia dar meu testemunho, e eu estava pensando sobre isso e orando, porque quando nós fizemos o treinamento das salas de cura, o primeiro dia, eu tinha uma perna mais ou menos assim, digamos 2 centímetros mais curta que a outra. E durante o treinamento, o primeiro que foi em Munique, não foi aqui, foi na Alemanha, vieram as pessoas que nos passaram o treinamento e eles oraram por mim, né? Uma simples imposição de mãos é bom. Mas era um casal, ela colocou a mão assim sobre a minha cabeça e ele pegou os meus 2 pés na mão dele e falou, puxa, mas que diferença, né? E nesse dia eu justamente estava com uma calça que tem aquela barrinha, não sei se chama bainha italiana, mas tinha aquela barrinha embaixo. E ele colocou, dava mais ou menos assim uma barrinha daquela. E aí ele falou em nome de Jesus, que essas pernas entrem na ordem divina. E eu senti aquele calor no meu corpo e eu vi assim como que uma mão puxando na minha perna, né, como uma das pernas, como se alguém tivesse mesmo pegando ela assim por baixo, assim, puxando. E na hora que eu senti puxando, as 2 pernas ficaram do mesmo comprimento. Então eu tinha vontade de depois orar por outros, mas a falta de fé, ou a incredulidade, ou os 2 juntos, não me deixavam fazer isso. Eu até chegava perto, quando eu via alguém mancando assim, eu pensava, vou fazer. Mas a coisa era tão simples que eu já sabia que não ia dar certo, e aí eu dava meia volta e não fazia. E aí um dia, eu lendo a Bíblia, né, eu li esse versículo que eu quero ler para vocês aqui, que para mim foi assim uma chave, né? O apóstolo Paulo está falando dele mesmo, ele está falando dele na carta de 1 Timóteo, e aí no versículo 1, no capítulo 1, aliás, no versículo 14, ele diz, né, que no versículo anterior, no 12 e 13, ele está falando como ele, no outro tempo, ele era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas aí ele fala, né, algo aconteceu, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Como eu falei no começo, a fé, ela está em Deus. Esse é o começo, né, de onde ele é a fonte da fé. A Bíblia também diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Isso quer dizer que é o autor de um livro, aquele que escreveu o livro, aquele que, autor também, o que inventou alguma coisa. Então, esse negócio aqui dessa ligação entre nós e Deus pela fé, isso foi algo criado em Jesus, né? Um caminho que ele criou para nós. E então o apóstolo Paulo está falando dele, né? Como ele era, mas ele obteve perdão e como resultado desse perdão em muitas outras coisas, não é só fé e amor, mas ele aqui está dizendo que transbordou a graça de Deus. Transbordar quer dizer
foi mais do que suficiente, né? Passou do limite sobre a vida dele. E essa graça, o que que foi? A graça, muitas vezes a gente fala, é um dom imerecido, mas o que é o dom? É o poder, é a capacitação que Deus nos dá quando nós não merecemos. Então, esse dom que ele está declarando aqui, que Deus deu a ele, foi a fé e o amor. Amor é o que ele não tinha, né? Porque ele mesmo está dizendo que ele era insolente. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja, ele matava, arrastava as pessoas, fazia coisas bem duras assim. E outra que ele também não tinha, pelo que ele mesmo está dizendo, é a fé, né? Ele não cria. E Deus, então, deu para ele pela graça. Deus precisava que o apóstolo Paulo completasse uma obra, né? A obra que Deus chamou ele para fazer, e para isso Deus encheu ele de amor e encheu de graça, quer dizer, transbordou e sobrou ainda, sobrava ainda. E o apóstolo Paulo Deus fez grandes obras através dele, né? Muitos milagres, e o ministério dele foi acompanhado dessas obras maravilhosas. Então, quando eu li isso me animou, né? Eu pensei, puxa, eu via tanta coisa assim em mim que eu achava assim que é insuficiente, né? Para Deus me dar fé, eu não sou suficiente para isso, mas esse versículo então me animou bastante. E nesse dia, eu lembro que eu acordei um pouco mais cedo com vontade, eu primeiro li, tive entendimento, com vontade de orar. E o nosso quarto, ele é tem uma escadinha, né, entre o quarto e a sala, e nesse caminho da escada eu já me sentei, eu gosto muito de sentar naquela escada ali e às vezes ficar orando, assim, olhando pela janela, principalmente quando o dia está amanhecendo e o sol está vindo, é um momento assim que eu gosto muito. E aí eu sentei naquela janela ali, e naquela escada, olhando para a janela, e as lágrimas começaram a correr. E eu comecei a falar com Deus, eu disse, Deus, eu realmente, até hoje, não tenho conseguido fazer com que aquilo que aconteceu comigo, né, dizer para uma perna, toma a ordem divina em nome de Jesus, e creio que isso acontece. Então, hoje eu te confesso a minha incredulidade, a minha incapacidade de crer. E se o Senhor deu para o apóstolo Paulo toda essa fé, que ainda transbordou, eu peço fé, para que eu não seja incrédula, né, mas crente, assim como Jesus falou para Tomé, e faça as obras que o Senhor tem para me fazer. E aí nesse dia mesmo, eu não tenho certeza se foi nesse dia ou no outro, mas assim, muito perto dessa oração, veio uma senhora, que inclusive foi muito bom ter sido essa senhora, ela foi uma grande ajuda para mim, porque a situação dela era muito dolorida, a situação de vida dela. Quando eu vi ela e ela começou a falar alguns problemas que ela tinha, o meu coração começou, pela ação do Espírito Santo, começou a se encher de amor. Então eu daria tudo assim para ajudá-la, né? E aí nesse momento eu olhei para a perna, ela estava mancando, assim, quer dizer, ela tinha mais ou menos como eu estou aqui agora, uma diferença até no ficar de pé. Daí eu perguntei, o que houve com a sua perna? Aí ela me disse o que aconteceu e tal, e eu disse para ela, e no momento eu pensei assim, no momento que ela vê esse milagre, que a perna dela, que era realmente um tanto mais ou menos assim, era até o dobro da minha, né? Que ela vê essa perna entrar na ordem divina e ela vê esse milagre, ela vai poder crer para o resto, porque era uma situação consultando o psiquiatra por muitos anos, tomando muitos remédios e um sofrimento muito grande que eu não quero relatar aqui. Eu tenho o testemunho dessa senhora por escrito, eu posso falar até o resto, né? Mas não é o caso no momento. Aí no momento que eu disse para ela, senta na cadeira e o Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, as suas pernas vão entrar agora na ordem divina e a senhora não vai mancar mais. E não era só isso, ela também tinha muita dor, eu digo, me ajudou, porque ali como o apóstolo Paulo fala, encheu de amor, a gente precisa ter amor, porque o amor ele é um impulsionador da fé, né? Vocês podem observar uma coisa, que as mães que têm filhos para criar, elas têm muito mais fé, muito mais garra do que outras pessoas. A gente se admira de
de onde é que vem aquela fé, né? De onde é que vem a garra, porque é o amor da mãe para criar aquela criança, para dar uma condição para aquela criança. Essas mulheres são demais, né? São verdadeiras leoas quando elas têm o amor pelo filho. A gente sabe que tem umas que não tem, né? Mas eu estou falando de uma mãe normal. E então aquele amor por aquela senhora assim me encheu, e ela sentou na cadeira e eu falei: em nome de Jesus, essas pernas tome agora a ordem divina. Assim, o Senhor foi tão gracioso comigo que a perna não chegou, assim como a minha, né? Uma vez que foi aumentando, fez isso aqui, ó. Foi rapidinho, foi assim, até eu levei um susto e a perna ficou completamente parelha. Ela ficou tão feliz, que se levantou da cadeira e não parava de andar para lá e para cá e de testar. Além da perna ter se endireitado, não ficou dor nenhuma. Ela ficou completamente sem dor e ficou tão feliz que aí o resto das curas que ela precisava, as curas da alma, curas emocionais, espirituais, foi assim que ela conseguiu, né? Que o Espírito também daí moveu ela, encheu ela dessa fé e desse amor. Então, já falei no primeiro vídeo onde diz fé para que preciso, falei um pouco sobre fé, depois falei fé e incredulidade, né? Falando também sobre a falta de fé. E se o Espírito Santo me mover, eu ainda quero falar mais um pouco sobre esse assunto. Eu gosto de falar sobre a fé do grão de mostarda. Queria falar sobre a situação daquele pai, onde Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. Queria falar um pouco mais sobre isso. E se o Espírito Santo assim me dirigir, eu vou estar falando isso nos próximos vídeos, ok? Obrigada por me ouvir.